Esse vídeo não é uma indicação ao uso da semaglutida. Aqui eu vou contar a minha experiência e o meu relato usando o Ozempic. Já adianto que caso vocês tenham alguma curiosidade sobre o assunto, podem deixar nos comentários. Se for alguma curiosidade mais técnica que precise de um ponto de vista médico, eu posso perguntar para minha endocrinologista, porque ela vai saber explicar muito melhor do que eu. Então, oi! Eu sou Joyce Vieira, seja bem-vinda a esse vídeo. Antes de tudo, já vai deixando seu like, se inscrevendo nesse canal, compartilhando esse vídeo e ativando o sininho. Essas canetas aqui, eu tenho 3 canetas que foram as canetas que eu usei, 2 de meio e uma de 1 miligrama, tá? Essas são as canetas Ozempic. O lançamento delas, pelo que eu li, foi em 2019 aqui no Brasil. E para que essa caneta serve? Inicialmente, ela é usada no trato da diabetes. Ela é usada para simular um hormônio chamado GLP-1, que no trato da obesidade, que é o nosso assunto aqui, né, o uso da Ozempic como um medicamento para o trato da obesidade, ela serve para substituir, para simular esse hormônio. Então ela vai criar aí uma falsa sensação de estômago cheio, e esse é um medicamento que atua a nível metabólico, que também ajuda quem tem resistência à insulina a proteger várias coisas, a prevenir algumas coisas, como função renal, risco cardiovascular e outras coisas mais, que aí já é um pouquinho mais denso técnico, que nesse caso aqui do nosso vídeo eu não sou médica, então eu não sou a melhor pessoa para adentrar nesse assunto. Esse medicamento não foi criado para o trato da obesidade, não tem essa finalidade. No entanto, estudos científicos e testes científicos que foram feitos mostraram o resultado que essa caneta dava em pessoas obesas. E por que foi indicado para mim o Ozempic, uma vez que eu poderia usar outros medicamentos, né? Eu fiz uma bateria de exames na época que eu comecei a fazer as aplicações. Foram muitos exames mesmo, exames com endócrino, exames com a nutróloga, psiquiátrico. Então foram vários exames que eu fiz para saber qual o medicamento melhor se adequava ao meu momento, porque tudo interfere, gente. E o emagrecimento em si já é algo muito problemático para a maioria das pessoas que estão obesas ou com sobrepeso e querem emagrecer. Então, não é algo que mexe só esteticamente, né? É algo que vai muito além disso. Então, por isso foram feitos vários exames para que a minha médica soubesse qual era o melhor medicamento para o meu momento. Então, por que foi receitado para mim exclusivamente o Ozempic e não o Saxenda ou qualquer outra caneta? Embora as canetas eu poderia usar, mas no caso, por que foi indicado para mim diretamente as aplicações dessas canetas e não qualquer outro medicamento? Porque, como eu disse, nessa bateria de exames, eu acabei tendo que tratar uma outra coisinha que não tem nada a ver com o corpo, gente. Então, antes que alguém aí julgue do outro lado, mas você tem sobrepeso, deve ter tudo alto, tudo alterado. Não, meus exames são chuzinho, uma maravilha. Qualquer pessoa invejaria meus exames, gente. Mas, nem tudo sai em exame laboratorial, né? Então, assim, os medicamentos que eu passei a tomar não foi para nenhuma finalidade de saúde física, mas foi de saúde mental, né? Então não adianta nada, o exame de sangue tá top se a sua cabeça não tá. E justamente por isso, para começar a fazer um tratamento desse, você precisa saber que você vai ter que equalizar as coisas. Não adianta. Você vai ter que equalizar as coisas, porque às vezes não é só simplesmente ir lá, emagreceu. Tem muita coisa por trás.
né? Então, o meu acompanhamento foi feito com nutrólogo, psicólogo, psiquiatra e endocrinologista. Foram 4 médicos. Na época, isso aí foi ano passado. Eu tô falando na época, gente, parece ter um século, mas não tem um século. Tem meses isso, tem uns 6 meses, vamos colocar assim, desde que eu comecei. Então, foi por isso que foi indicado para mim exclusivamente o Ozempic e não outras medicações. Eu já falei para vocês que eu já fiz uso de uma medicação por minha conta. Já contei para vocês no nosso primeiro diário da dieta, no Seca Joy 00. Então quem não viu pode ir lá ver. Eu conto várias coisas sobre mim, sobre o meu corpo, como chegamos até aqui. Então por isso não foi receitado nenhum outro medicamento senão as aplicações dessas canetas. A melhor para o meu caso, o que foi indicado foi a Ozempic. Essa daqui é a embalagem dela, essa aqui é a embalagem da de meio e essa a embalagem da de 1 mg. A de meio ela é menorzinha e a de 1 ela é um pouquinho maior que a de meio. Ambas vêm assim com algumas coisinhas aqui dentro, com as instruções de como colocar, de como inserir a agulha e tudo mais e o que tem que fazer. E aqui tem um calendário para você marcar os dias que você está tomando. E aqui dentro vem a caixa com as agulhas. Essas agulhas aqui estão usadas e elas estão aqui porque eu preciso dar um descarte adequado para elas. Não vou jogar no lixo, né? Então não vou jogar no lixo comum, então eu preciso ir a algum hospital ou a minha médica para dar um fim adequado a essas agulhas. E essa agulha, ela é dessa forma. Tem um pontinho ali, aqui ela fura também, tá, gente? Ela tá ali, vou encaixar em algum, todos estão vazios, tá? Você encaixa ela aqui, é bem facinha mesmo de encaixar, não tem mistério nenhum. Tirou mais uma capinha, a agulhinha tá aqui. Inclusive tá até saindo um pouquinho de líquido na ponta. Não sei se vai dar pra ver. Um pontinho. E a de 1, que também vem na mesma caixa. A bula é bem grandinha, tá, gente? É um livrinho, um livretinho. E essa é a de 1, tá? Então, a de meio é menor e a de 1 é maior. Eu vou colocar a agulhinha aqui só pra vocês verem. Olha o tamanho. E aqui... O interessante dessa caneta é porque ela tem essa parte aqui para você visualizar o quanto de medicamento ainda tem. É tudo transparente, então você consegue ver. A medicação fica aqui e você consegue ver. Aqui tem uma coisinha que você vai girar para colocar a sua medicação. No caso, como essa caneta já foi totalmente usada, isso aqui não vai girar mais, não vai trocar ali do zero. Mas quando essa caneta tá nova, ela vai trocando até chegar no 1. E essa daqui é a mesma coisa. Ela vai trocando até chegar no meio. E fica mais fácil de girar também, porque ela tem uma trava muito boa, inclusive. Para usar, você vai girar isso aqui até chegar no 1, ou no caso, no 0,25 ou 0,5, no caso dessa daqui. E aí você vai fazer a sua aplicação. Cada caneta dessa dura 4 semanas. No entanto, essa daqui, como indicação do fabricante, indicação do médico também, você vai começar a usar 0,25 e depois você vai passar para meio e depois você vai passar para 1, porque o seu corpo precisa se acostumar para que você tenha os efeitos colaterais previstos, só que isso não crie um impacto absurdo para você. Então, cada caneta vai durar aí, em média 4 semanas, a não ser que você vá usar 0,25, que aí vai durar mais tempo, tá? O valor de cada caneta, essa aqui que é a caneta de meio, foi em torno de R$700, e essa daqui, que é a de 1 mg, foi em torno de R$900. Não é, de forma alguma, um medicamento acessível, tá? E, por enquanto, a gente não tem a versão via oral dele, nem sei se isso vai chegar aqui no Brasil um dia, mas, por enquanto,
essa forma de aplicação, a aplicação subcutânea, é a única forma que a gente tem dessa medicação. Precisa de receita, Joyce? Não, não é uma medicação que precisa de receita. No entanto, você não vai aplicar uma medicação dessa sem acompanhamento médico, porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, você precisa saber se isso é indicado para você, e você tem que estar ciente das consequências também. E eu já deixo um disclaimer aqui, porque pode ser que aconteçam vários dos colaterais com você e você vai precisar de uma pessoa para te acompanhar, né? Você vai precisar, no desespero, ali, ligar para o médico e falar: médico, pelo amor de Deus, está acontecendo X, Y, Z, o que que eu faço? Então, não usem essa medicação sem acompanhamento médico. E como que faz essa aplicação? Como coloca, eu já mostrei para vocês. Se eu tiver um take meu aplicando, eu vou inserir aqui no vídeo. Se eu encontrar, eu sei que eu tenho, mas eu tenho que encontrar. Então, como que é feita essa primeira aplicação? O fabricante indica que você faça a inserção da agulha. Você vai dar um girinho aqui no primeiro tracinho que vai ter aqui. Ó, participação especial do Bubu. Você vai dar uma giradinha pro primeiro tracinho que aparece aqui e você vai apertar até surgir a gotinha na ponta. Mas é só o primeiro tracinho, senão você vai desperdiçar um medicamento muito caro. Então, você vai no primeiro tracinho e aperta, e aí vai aparecer essa gotinha na ponta, e aí sim você pode girar até a dosagem que foi indicada para você e fazer a aplicação. Onde você pode fazer essa aplicação? Você pode aplicar no abdômen, 3 dedos ao lado do umbigo, você coloca os 3 dedos e aplica, na coxa, no braço e no flanco, tá? Então aqui a parte de cima da bunda você pode aplicar também. Eu aplicava somente na barriga, porque pra mim era praticamente indolor, era num lugar onde eu tava vendo ali, conseguia controlar tudo, observar tudo também. Então eu fazia essa aplicação na barriga sempre, não fica marcado, praticamente indolor, você sente a agulha entrando e dando uma queimadinha, e só. Mas no mais, você não sente mais nada. É importante que seja estabelecido um dia, né, na semana para fazer essas aplicações. Inclusive a minha veio com o calendário de aplicação, veio com esse estojinho do Laboratório Novo Dia, que você guarda as canetas aqui dentro, ó. E com esse calendário de aplicação e a canetinha, para você colocar a data, tudo bonitinho, qual a dosagem que você tomou, data da aplicação, qual que era o dia da semana. Eu tomava sempre na quarta-feira. Eu tenho uma coisa com quarta-feira, gente, eu não consigo entender por quê. Eu tenho um trem com quarta-feira. Então você anota aqui as semanas que você está tomando, a dosagem, data, para você controlar tudo certinho. Então vamos lá para minha experiência, que eu acho que é o que vocês mais querem saber, né? Ter opiniões diferentes de pessoas que já usaram essa medicação. Quando eu comecei, quando ela foi indicada para mim, né, eu não quis saber muita coisa, porque eu não queria mesmo que o resultado de outra pessoa ou me fizesse cobrar demais, ou mesmo o contrário, né, que outras pessoas que não tivessem tido resultado tão bom assim, e se influenciasse de alguma forma o meu resultado, sabe, ficasse com aquilo na cabeça, meio ruminando. Não queria, então por isso a única coisa que eu fiz questão de olhar sobre essa caneta foram estudos científicos. Eu sou muito ligada a essa questão de estudos científicos, então foi a única coisa que eu quis saber, se realmente tinham estudos com testes válidos que comprovavam a confiabilidade e o resultado dessas aplicações para o trato do sobrepeso e da obesidade. Quando eu comecei a tomar, eu comecei pela de meio, né? Então eu comecei aplicando 0,25, depois 0,5, e eu não senti absolutamente nada. Nada. As 2 primeiras canetas não senti absolutamente nada. Isso aí foram 2 meses e meio, mais ou menos, de tratamento, porque você começa com a de 0,25. Então, você vai ter 4 aplicações de 0,25, 3 de 0,5, mais ou menos isso. Então, quando eu comecei a usar,
não senti nada. Quando eu passei para 0,5, não senti absolutamente nada. Eu fiquei 2 semanas aplicando 0,25 e depois mais 4 semanas aplicando a de 0,5. E no meu caso, não me deu sequer essa sensação de saciedade. A única coisa que eu realmente percebi é que tinha diminuído um pouco a minha compulsão alimentar. Mas no mais não alterou quase nada, mesmo porque eu sou uma pessoa que passa muitas horas sem comer. Todos os efeitos visuais aí que vocês estão vendo são por fatores de compulsão alimentar mesmo, porque eu não sou uma pessoa que sou super fã de comer. E na compulsão alimentar, você vai comer besteira, né? Você vai descontar tudo comendo bobagem. Então, isso tem consequências. Mas o que aconteceu quando eu mudei para caneta de 1 miligrama? Eu passei mal por 10 dias consecutivos. Por isso que eu estou falando que você não deve usar essa caneta em hipótese alguma sem acompanhamento médico, porque eu realmente passei mal por 10 dias consecutivos. E assim, né, vamos colocar as verdades aqui na mesa. Qualquer pessoa emagrece passando muito mal, né? Então, no caso, vai te fazer passar mal, você vai emagrecer mesmo, né? Então, no caso, eu fiquei 10 dias passando mal e depois foi como se eu não estivesse aplicando absolutamente nada, não estivesse tomando nada. Então, é a mesma coisa do que já era da de meio. Então, passei mal por 10 dias e depois ficou tudo normal de novo. Uma coisa que eu acho que colaborou para que eu tivesse passado mal foi porque eu negligenciei demais a questão do beber água. E uma das coisas que tem falando, inclusive na bula, é que você precisa beber muita água. E isso eu não fiz. É uma das coisas que eu não fazia com muita frequência. Eu não sou a pessoa da água. Estou tentando ser, mas confesso que eu tenho que ficar me policiando. Então, se você, considerando esse medicamento como uma das suas opções, saiba que você precisa tomar bastante água, porque a desidratação é real. Passei muito mal por conta disso e por conta da medicação também. E o que aconteceu no meio disso tudo, né? Não reduziu, não causou essa falsa sensação de saciedade. No entanto, eu estava tomando uma outra medicação e essa medicação, sim, alterava o gosto de tudo. Não foi uma medicação indicada pela minha endócrina, não foi indicada pela minha psiquiatra, que não era para finalidade nenhuma de emagrecimento, nem absolutamente nada, mas ela alterava absolutamente o gosto de tudo. Tudo tinha gosto de esgoto, até a Nutella tinha gosto de esgoto. Eu acho que eu cheguei a falar isso também no Diário 00. Então eu acabei perdendo a minha compulsão por doce, principalmente, porque tudo tinha um gosto muito, muito, muito ruim, muito ruim. Então, muito do efeito que me deu foi mais dessa outra medicação do que mesmo do Ozempic. E como vocês viram aí, eu usei 3 canetas, 2 de meio e uma de 1. E nesse tempo todo, que foram 3 meses e meio, eu perdi entre 2 e 3 quilos por mês. Ou a cada 2 meses, por aí. Então não foi um resultado significativo ao meu ver, mesmo porque eu já consegui, né, em momentos que eu estava mais focada e melhor com outras questões, perder muito mais que isso em um mês. Então funcionou pra mim? A resposta é não, não funcionou pra mim. Eu não sei também se eu tentaria novamente usar ela em um outro momento, porque primeiro é uma medicação muito cara, e como quando eu comecei a fazer essas aplicações eu estava tomando outras medicações que eu falei para vocês no início do nosso vídeo, essas medicações inclusive brigavam com o resultado disso aqui, o resultado do Ozempic, porque eram medicações que causavam um efeito contrário. Então, o Ozempic, no meu caso, eu acredito que tenha agido mais como um bloqueador, porque tinha medicação aqui que fazia aumentar o apetite e engordar, e o Ozempic do outro lado, que fazia
perder o apetite e emagrecer. Então ficava o choque aqui para ficar no meio termo. Então pode ser que nesse meio de campo aí o Ozempic tenha ajudado para que eu não engordasse por conta dessas outras medicações, se é que isso faz algum sentido. Então pode ser que em um outro momento, onde eu não estiver fazendo uso de nenhuma outra medicação, eu dê uma segunda chance para o Ozempic, para ver quais os efeitos ele consegue me entregar, quais os resultados ele consegue me entregar, mas se algum dia eu mudar de ideia, ou quando eu mudar de ideia, eu conto pra vocês. Mas eu já quero deixar claro aqui uma coisa, que depois que eu fiz a utilização, eu vi vídeos de várias pessoas que relataram que conseguiram perder aí 30 quilos em 50 dias, que tiveram muito resultado com o Ozempic, mesmo sem fazer atividade física. Então, eu posso ser um caso super isolado, né, de uma pessoa que não teve resultados significativos com essa caneta, mas igual eu falei, existiram outros fatores que colaboraram para o resultado ter sido ruim, né, para o resultado não ter sido satisfatório. E no meu caso, né, nessa diminuição de apetite, como eu falei para vocês, não alterou nada, porque eu não sou uma pessoa que belisca, que fica comendo o tempo inteiro, ou que bota um pratão, a não ser em churrasco, né, gente? Em churrasco, quem não bota o pratão? Mas eu não sou essa pessoa que come muito, sabe? Eu sou a pessoa da compulsão alimentar. Então, são duas coisas diferentes. Você comer muito no seu dia, né? Ou você ter momentos de compulsão alimentar onde você come até a grama da sua casa. Então, era basicamente isso que acontecia comigo. E, inclusive, eu recebi alguns comentários de algumas pessoas pelo direct do Insta falando, nossa, mas você come muito pouco. E, inclusive, foi algo que minha médica falou comigo mesmo, porque eu tenho... eu fico controlando caloria, né? Isso é uma mania antiga minha, de ficar controlando caloria, e eu tava colocando uma meta de calorias, vamos colocar dessa forma, que inclusive estava desacelerando o meu metabolismo, estava me prejudicando. Então, por isso que a gente tem que ter acompanhamento médico, gente, porque se com acompanhamento médico a gente ainda faz umas coisas erradas, imagina sem, né? Então, tenha acompanhamento médico para fazer o uso desse medicamento. E o que eu sempre posto para vocês lá nos diários, né, no Seca Joy, é a realidade. Se eu saio da dieta, vamos colocar assim, eu não gosto dessa palavra dieta, mas eu mostro para vocês, se eu comi um biscoito recheado, eu mostro também. Então, se eu tô em um momento de compulsão, eu vou mostrar também. Então, eu não tenho o menor problema em mostrar tanto quando eu estou regrada e certinha, ou a outra parte, que é quando eu tô totalmente transtornada, virada na compulsão alimentar, porque é a minha realidade, gente. Essa é a minha realidade. Eu sou uma pessoa compulsiva. Então eu não tenho aquela coisa relacionada à gula, sabe? Não tenho isso. Se me dá fome, eu como. Se não dá, eu não como. Não gosto quando as pessoas ficam empurrando comida pra mim. Eu fico muito irritada com isso quando você vai na casa de alguém e a pessoa viu o prato que você colocou e a pessoa, nossa, mas você vai colocar só isso, você vai servir só isso. Ô, minha filha, me deixa servir meu prato. Então, assim, isso me incomoda, porque eu realmente como pouco e isso incomoda as pessoas. E, enfim, o que acontece comigo é a compulsão alimentar, onde eu como o meu emocional todinho. Porque eu sou uma pessoa que guarda muito as coisas pra mim, né? Então, pode acontecer alguma coisa comigo por fora, eu vou estar pleníssima, calma. Todo mundo vai achar, nossa, mas vai ser muito zen. E por dentro eu tô só vulcão em erupção. Porque desde muito cedo eu criei isso, né? Ou eu fui obrigada a criar isso dentro de mim, onde eu não expunha muito as minhas emoções. Então, inclusive, fazer o que eu estou fazendo aqui é um grande desafio para mim. Então, como eu como as minhas emoções, isso obviamente tem consequências. E uma coisa que o Ozempic colaborou, gente, para eu perceber, é quais eram, né, as emoções que mais me faziam comer. E eu notei que a raiva era a minha emoção
que mais me fazia comer. Então, como eu guardo muita coisa, essa raivinha vai ficando dentro de mim, porque eu não explodo, né? Eu nunca explodo. Então, ou algum dia eu vá fazer isso, né, gente? Não vamos falar que nunca, que não, vai que um dia dá louca na pessoa. Mas, como eu ficava com muita coisa e ruminando muita coisa, né? Então, eu não percebia que eu tinha muita raiva dentro de mim e que eu não colocava isso pra fora e que a emoção que mais me fazia comer, né, compulsivamente era a raiva. Então, eu tive que perceber isso, o Ozempic me ajudou a perceber isso e me fez perceber também que eu precisava retirar completamente várias coisas da minha vida, ou que desse pra tirar, né, gente? Porque tem coisa que não dá pra tirar, né? Você corta ali um familiar ou outro que te faz uma raivinha, mas às vezes não dá pra cortar todo mundo da vida, né? Não dá pra viver em isolamento. Então, acontece, tem coisa que você vai ter que saber que você vai passar raiva na vida e aprender a controlar isso, mas de uma forma onde você não vai descontar isso em você mesmo ou em outras pessoas depois, que é isso que eu percebi, né? Que eu achava que eu comia quando eu tava triste. Gente, não. Eu não como compulsivamente quando eu tô triste, eu não como compulsivamente quando eu tô feliz, muito pelo contrário, eu faço o contrário. Eu deixo de comer quando eu tô muito feliz, então eu fico espaçando ainda mais porque eu tô eufórica, sabe? Então eu descobri que a minha emoção gatilho para compulsão alimentar era a raiva. Então, assim, aprender a controlar tudo aquilo que me faz ter raiva. É difícil, é muito complicado, ainda mais quando você guarda muitas coisas para você e às vezes você não consegue discernir as emoções de uma forma muito clara. Então foi preciso tomar esse tempo para eu conseguir entender essa emoção, porque na verdade eu me passava por super zen, né? Então, sensata, super zen. Então, por dentro não era bem assim que estava funcionando. Então, o Ozempic me ajudou nisso, a perceber as minhas emoções, esses gatilhos, aonde que essas emoções estavam me levando e me fez conseguir parar antes de tomar essa atitude de comer de forma desenfreada. Então, ele me ajudou muito nisso. Mas, infelizmente, ele não teve o mesmo efeito em mim que teve para outras pessoas devido, acredito que muito disso tenha a ver com essas outras medicações que eu falei. E eu não posso fazer essa comparação, né? É até injusta essa comparação, porque quando eu fiz uso indiscriminado do outro medicamento, eu não estava usando, né, associando nenhum medicamento junto com ele, mas a sibutramina me deu um efeito absurdamente maior do que o Ozempic, por exemplo, mas é uma comparação um tanto injusta, tá? E o efeito rebote da sibutramina é absurdo, né? O efeito rebote para mim foram de 20 quilos. Foram 20? Foram. Aproximadamente 20 quilos de rebote. Então, cuidado. Por isso que precisa de acompanhamento médico. Porque pensa, é muita coisa. E por que eu decidi parar? É um medicamento extremamente caro, né? Pelo menos eu acho um medicamento muito caro, que não estava me dando os resultados que era para dar, né? Que não estava dando resultado. Essa é a realidade. Não me deu resultado. Mas quem tem que dizer se esse medicamento é indicado para o seu caso, se é indicado para o seu organismo e para a sua individualidade, é o seu médico. Então, não faça uso indiscriminado desse ou de qualquer outro medicamento, ainda que não seja exigido receita médica para adquiri-lo. E me conta aqui nos comentários se você já fez uso dessa medicação, se já foi indicada para você alguma vez, ou se você quer conversar com seu endocrinologista sobre esse assunto.
E me conta também quais foram os seus resultados, porque a sua opinião, a sua vivência com relação a esse medicamento pode ajudar outras pessoas, tá? Então, deixa tudo aqui nos comentários e eu vejo você em breve.